Vinheta de abertura. Fundo azul. Ao centro, os círculos tomam o aspecto de um átomo que dá lugar a um globo terrestre que gira em torno do próprio eixo. Círculo branco. Dentro dele, nome do programa. Meio ambiente por inteiro. Homem e mulher colhem hortaliças no campo. Famílias inteiras que vivem da agricultura em pequenas propriedades e que, segundo os dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, são responsáveis pelo faturamento anual de 55 bilhões de reais do agronegócio brasileiro. Esse volume coloca o país entre os 10 maiores produtores de alimentos no mundo. No programa de hoje, vamos mostrar a importância das famílias que colocam a mão na terra. Homem e mulher cuidam do solo com as mãos. Você vai conhecer histórias como a de Ironilson, o tímido goiano de posse que veio para Brasília ainda criança. Na realidade eu vim com a minha avó, né? A nossa história Ironilson não só Ribeiro eu, de como Jesus, meu irmão produtor aí rural. também, a gente veio, eu tinha uma idade de 5 anos, né? A gente veio pra cá e começou a morar aqui em Brasília. E daí pra cá a gente se adaptou aqui nesse local, né? E fomos aí, trabalhando devagarzinho. Dono de uma chácara de 3 hectares no núcleo rural de Taquari, em Planaltina, Distrito Federal, ele planta cada pedaço dessa terra com as próprias mãos. Esse é um substrato aonde segura a raiz delas, né? A raizinha dela tá aqui, né? Aí ela vai vir pro chão, daqui a 7 dias ela vai se enraizar na terra, né? Mas para conseguir esse resultado é preciso esforço e aprendizagem. Ainda que tenha vivido da produção agrícola desde pequeno, Ironilson está sempre aberto a novas lições de manejo. Instituições como a Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural, garantem a rentabilidade e o desenvolvimento do segmento. Curso sobre pulverização, né? Questão de você usar inseticida, essas coisas. E a gente tem um acompanhamento pela Emater, né? Ele também investe em equipamentos. Sistema de irrigação aqui a gente trabalha com poço artesiano, né? Ele bombia para o reservatório. Aí tem aquela bomba lá do reservatório que a gente puxa para molhar a roça, né? E depois que o plantio está assim, verdinho, é hora de colher e seguir para a próxima etapa, a embalagem para a venda. O procedimento é esse aqui, você vai organizando ela, né? Certo. Tem uma quantidade específica? Não, a gente faz uma base, né? Você pega essa Embala pontinha embaixo. de cá e estica ela, que ela fica Bem esticadinha. bem esticadinha. Tá muito esticadinha não, né? Mas dá, Não, né? mas tá ótimo, tá ótimo. A gente coloca aqui, tudo pronto. Agora é só colocar no carro e levar. E levar. Nas caixas prontas para o envio, além da pimenta de cheiro, estão outros produtos, como a cebolinha e o cheiro verde. Assim que Ironilson começa a carregar o carro, o irmão Carlos entra em cena. Eu trabalhava em Formosa, aí os mercados que era grande Carlos lá, Lima de Jesus, que era produtor rural. meu pilar, né, que segurava eu lá e quebrou, né. Aí como não deu mais, aí ele precisou de uma força, né, aí sempre que eu posso estou aqui dando uma força para ele, né. Com cuidado, os dois preparam o reboque. Carlos se despede e segue rumo às entregas para as escolas públicas, feiras e mercados da região. Furgão branco sai com reboque acoplado. Nele há caixas de hortaliças. Está na lei. 30% do valor repassado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário a estados, municípios e Distrito Federal para o Programa Nacional de Alimentação Escolar deve ser utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar. O Brasil Fernando hoje Henrique Schwanck, tem em torno de secretário 4 nacional da milhões e Agricultura 300 Familiar mil e Cooperativismo, pequenas MDA. propriedades rurais, né? E há uma definição legislativa para isso, né? O agricultor familiar é aquele que tem prioritariamente a mão de obra da sua propriedade de cunho familiar, até 4 módulos fiscais, né, que é o tamanho da área, isso varia de região para região, e que tem um ganho, né, que produz até em torno de R$430 mil por ano. Para se ter uma ideia da importância dos pequenos produtores rurais na geração de emprego e renda para o Brasil, em dezembro de 2018, o governo federal criou a Semana Nacional da Agricultura Familiar. Um reconhecimento para quem faz da terra um meio de vida sustentável. A agricultura familiar ela é a base da agricultura brasileira. As pessoas muitas vezes
não se dão conta disso, mas toda a expansão da agricultura brasileira no centro-oeste, né, hoje já no nordeste, no norte do país, ela tem origem na agricultura familiar do sul do país. Então, a agricultura familiar é a base da nossa agricultura, que hoje responde aí a quase 40% do produto interno bruto, mostrando a importância, né, que esses agricultores têm para o desenvolvimento do nosso país. Um dos setores que mais se beneficiaram com a agricultura familiar foi a educação. Em vários estados brasileiros, os produtores comercializam diretamente com os órgãos oficiais para garantir merenda de qualidade a alunos da rede pública. Em Brasília, por exemplo, todas as escolas públicas já recebem alimentos cultivados em mais de 7.000 pequenas propriedades rurais. Crianças se servem de pão e bananas em refeitório escolar. Professor caminha com crianças em escola. E no próximo bloco, vamos conhecer uma dessas escolas e entender um pouco mais de um dos projetos mais bem-sucedidos da agricultura familiar, a aquaponia. Já ouviu falar? Vinheta, fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta, fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Placas com sementes são molhadas em estufa. Abrimos esse bloco com um sistema de produção familiar de peixes e hortaliças, que garante rentabilidade e equilíbrio ambiental. Estamos falando da aquaponia sustentável. Imagens destacam plantas e hortaliças. Imagem distante do centro de Brasília. Lago Norte, uma área nobre que fica a cerca de 15 quilômetros de Brasília. Carro percorre estrada de chão batido. Depois de 20 minutos transitando em chão batido, chegamos à Chácara Delfino. Quem abre o portão para nós é o Vitor. Vitor abre um portão verde. Ele cumprimenta o repórter. Produtor rural há 5 anos, ele nos recebe na companhia do Adalmir, coordenador do programa de piscicultura da Emater DF. É aqui, com essa vista privilegiada, que são desenvolvidos os estudos sobre a aquaponia. Imagem externa de estufa com teto de lona branca. A técnica ganhou espaço na agricultura familiar e traz na simplicidade a melhor fórmula para a criação de peixes e a produção de plantas, gerando economia de água e preservando o meio ambiente. E quem vai nos mostrar como funciona esse sistema é o Vitor. E tudo começa aqui, nesse tanque com peixes. Então, Vitor Correia, nesse momento produtor rural. aqui é a produção dos peixes. Daqui vai para a filtragem biológica, né? Sai daqui, passa por duas classes, digamos, de bactérias que fazem essa filtragem biológica, transformando a amônia, que é tóxica, né, no caso para os peixes, para nitrato, né, lá na ponta, que é a forma que as plantas absorvem, né? Então fica o tempo todo recirculando essa mesma água, né? Água verde e escura torna difícil a visualização das tilápias, que gostam de ficar no fundo do tanque. Mas ao contrário do que possa parecer, essa água é limpa. Imagem do tanque de peixes. Os dejetos descem pelos canos, passam pelos filtros e vão direto para o tanque onde ficam as plantações. Enquanto isso acontece, nós seguimos com outra parte do processo, a germinação das hortaliças. Nós temos 5 elementos para fazer Carlos a germinação. Alberto da Cruz Primeiro Júnior, elemento consultor de é uma agroecologia. placa. Essa placa ela tem 288 células, 288 buracos. Primeira coisa que a gente vai fazer é espalhar o nosso substrato nesses buracos. E é mão na massa, meu amigo, é só pegar e espalhar. Só espalhar. Aí. Isso, pode ir espalhando até a gente completar todas as células. E a segunda parte Estando ela toda prontinha, nós vamos utilizar então o marcador. o marcador. É só você colocar encaixadinho na placa, esse marcador já é próprio para esse tipo de placa. Faça um peso em cima. Faz um pezinho. A gente distribui uma quantidade de sementes aqui na placa, ó. Elas ficam nesses buraquinhos, Faz um movimento de vai e vem. Os buraquinhos são buraquinhos de 6 milímetros para caber certinho. Aqui nós vamos encaixar ela na placa. Encaixou na placa, agora você vai só puxar a placa aqui para o lado. Só fazer uma forcinha para o lado. Essa aqui? Isso. Pronto. Ah, perfeito. Está plantada. Então agora nós temos uma célula plantada com 288 peças que vão com certeza germinar em torno de 95%, 96%, que vai nos garantir então vegetais de ótima qualidade. Depois de prontas, as sementes seguem para essa estufa. Aqui elas são cuidadas até ficarem no ponto para a terceira etapa do processo. E aqui é onde eu germino elas.
À medida que as raízes alcançam o fundo da placa de isopor, elas já estão aptas a ir para a piscina. À medida que a raiz alcança aqui o fundo, a raiz começa a se desenvolver e absorver os nutrientes da água do peixe que foi filtrada, né? E quais são os tipos de hortaliças que você planta para esse... Bom, nossa opção foi pelas beterraba, né? A beterraba é só a folha mesmo, não é o tubérculo em si. São 3 tipos de alface, né? Uma alface lisa verde, outra verde crespa, uma roxa crespa e o agrião da água. Vitor retira a placa da água. Chegamos à terceira fase da aquaponia. Aqui, as plantas são colocadas na água, onde crescem longe do solo, mas recebendo os mesmos nutrientes necessários. Vitor mostra fundo da placa. A lista de vantagens da aquaponia é grande. Por exemplo, com custo baixo, todo esse sistema gera uma economia de até 90% no uso de água. Em um tanque utilizado para a piscicultura, que comporta 50 mil litros de água, o produtor precisa renovar apenas 15 mil litros por semana. Em um processo comum, a renovação seria de 50 mil litros, o tanque todo. Mas não é só isso. Uma primeira vantagem que é a Adalmir questão Moraes do uso Borges, coordenador da água, do programa de e a piscicultura, segunda vantagem Emater. da questão dos nutrientes dos peixes estarem disponíveis para a produção vegetal. Então a qualidade desse alimento é um alimento que não recebe nenhum tipo de agrotóxico, não recebe nenhum tipo de veneno. É um ambiente que também, como vocês podem ver nessa estufa, é um sistema protegido. Protegido de quê? Protegido de insetos, protegido de moscas que podem veicular algum tipo de doença para o alimento. Então aqui o que nós temos é um alimento pronto, sem nenhum tipo de terra para contaminar as embalagens, ou seja, o que for, e com toda a qualidade sanitária desejada pelo mercado. E esse método de produção agrícola vem construindo também um caminho rumo à medicina. Essa é a centelha asiática, né? Uma planta muito difundida já na Ásia. É uma planta muito rica em polifenóis, né? Então a gente tem feito testes, não há relatos dela aquática, né? E pelos nossos testes é uma planta que tem se mostrado assim com um potencial muito grande na aquaponia, né? Como ela é rica em polifenóis, ela tem muito antioxidante, né? Então, fora outras propriedades que ela tem de cicatrização. A agricultura familiar, a partir da aquaponia, contribui para a preservação da natureza e consegue se consolidar na comercialização da produção. Essa questão, no caso específico aqui da aquaponia, nós temos uma oportunidade para pequenas propriedades, onde mesmo com limitação de tipo de solo, mesmo com limitação com relação à quantidade de água disponível, é possível a gente produzir peixes, ou seja, proteína animal de altíssima qualidade, e também produzir vegetais. E o produtor que quiser construir um sistema de aquaponia precisa seguir alguns passos. A gente recomenda que procure, né, a orientação técnica. No caso aqui do Distrito Federal, a Emater DF possui vários escritórios em toda a área rural do Distrito Federal, justamente para avaliar. A gente falou das vantagens, 2 vantagens pelo menos a gente destacou da aquaponia, mas a gente também tem a questão de avaliar o grau de investimento, né? Na realidade, quanto que o produtor ele vai necessitar para investir na atividade. Falamos que os alunos da rede pública recebem frutas e hortaliças dos pequenos produtores, certo? Vamos descobrir também o que eles aprendem sobre produção familiar sustentável. O tema ainda é aquaponia. A sustentabilidade pode ser aprendida desde cedo. E não há lugar melhor para isso do que a sala de aula. E essa galerinha aqui está afiada nesse assunto. É ou não é, moçada? Professor, Oi. por que é importante o SAMP? O SAMP é um dos componentes do nosso sistema de aquaponia, né? Onde a gente isola a bomba de dentro do tanque do peixe para que ela não fique tão suja e não precise de tanta manutenção de limpeza para ela, melhorando o nosso manejo ali no sistema de aquaponia. Atentos, eles recebem todas as orientações do professor. Aprendem na teoria como funciona o sistema de aquaponia. Juntos, seguimos então para a parte de trás da escola. Crianças observam o sistema aquapônico. O sistema aquapônico aqui
é o mesmo que vimos na área rural, só que em uma escala bem menor. A bomba joga aqui para cima, onde saem nessas duas torneiras, né? A água. Aqui a gente vai ainda colocar os hidropônicos, que ainda não está pronto. E ali são argilas expandidas, que além de não deixar a água exposta para o mosquito, para qualquer mosquito, mas principalmente o da dengue, ela ajuda a filtrar a água que vai para ali. E ela volta por esse cano aqui para o nosso tanque de peixes, né? Onde que faz o retorno dela. A escola também é um exemplo da união entre a agricultura familiar e o comércio sustentável. Tá vendo essas bananas? Elas são compradas diretamente dos pequenos produtores rurais locais. Muitas das vezes a única refeição que os Guilherme alunos vão Dias, fazer professor de é essa zootecnia. que eles fazem na escola. Então a gente oferece às vezes também alguma coisa de biscoito, né? Mas isso vem enriquecer essa alimentação dos meninos. Criança come uma banana. Horta em meio a uma floresta. No próximo bloco, Bob de Souza visita uma chácara que passou a usar energia solar e está fazendo grande economia de dinheiro na produção de hortaliças. A gente volta daqui a pouco. Vinheta, fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta, fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Irrigadores molham de maneira circular horta com diversas hortaliças. Abrimos esse bloco aqui falando de irrigação. Mas qual é a novidade? Bem, a novidade é que o dono dessa propriedade aqui decidiu implantar energia fotovoltaica nessa chácara de 20 mil metros quadrados. Ele gastava para fazer todo esse trabalho aqui de irrigação alguma coisa como R$ 1.300 a R$ 1.500 ao mês. Sabe quanto ele gasta hoje? R$ 40. Bacana, né? Molhar a terra é necessário. No caso da produção de hortaliças, o ideal mesmo não é a temporada de chuva forte. As folhas exigem gotas pequenas, pulverizadas, com pressão controlada. Assim, como vocês estão vendo. Irrigadores perfilados molham horta. O problema é que o sistema funciona com eletricidade e aí o custo sobe. Deixar a chácara sustentável no consumo de energia foi uma decisão que Idelmar tomou há 4 anos e não se arrepende de nada. Ele tem licenciatura em geografia, mas nunca lecionou. A horta ocupa a vida dele e da família. O plantio reúne 39 espécies nesses canteiros o ano todo. A energia solar acho que foi uma façanha, né? Foi assim, quando eu vi assim o que ela propiciava, né, para o meio ambiente, né, em termos de energia limpa, né, e preço, né. Aí eu fui atrás, né, e através do financiamento eu consegui. Quanto você gastou? Foi R$ 100 mil. 100 mil reais. Em 10 anos, né, para pagar. O produtor é um pesquisador de ferramentas novas que melhorem a produção da horta. Ele vende os produtos para 15 restaurantes da capital federal e os custos precisam baixar sempre para que a atividade se mantenha sustentável. O sistema fotovoltaico implantado ainda exige a utilização dos cabos da operadora de energia elétrica. Cabos conectados ao sistema de energia fotovoltaica. Recentemente, o Meio Ambiente por Inteiro mostrou equipamentos fotovoltaicos mais simples, que ajudam até mesmo quem vive em áreas mais remotas, sem qualquer serviço de energia por fios. Nosso repórter Leonardo Ferreira conversou com o vendedor na Água Brasília sobre a novidade. A bateria seria aquele elemento que seguraria ou garantiria a energia, mais uma vez, garantiria a energia na situação em que não teríamos o sol. Irrigador espalha água de maneira circular. Ildemar conta que a temporada de chuva forte atrapalhou a vida de muitos produtores de hortaliças. Agora, com a terra mais seca, a produção recomeça e os canteiros ainda apresentam mudas pequenas. Em 40 dias, teremos colheita. Diversas mudas de hortaliças em plantio. Caminhando pelo plantio, vemos o funcionário Chaguinha revolvendo a terra com uma enxada pequena, feita exatamente para o manejo de hortaliças.
E por falar em trabalho, qual espécie exige mais cuidado na rotina diária, que começa antes do sol nascer? Eu sei a que dá mais trabalho e esse é o carro-chefe. Idelmar João de Souza, produtor rural. Muito é a rúcula. Rúcula? A rúcula, ela é a gente vende uma média de 500 rúculas por semana, né? 500 maços de rúcula, né? 500 maços. 500 maços. E na época da chuva a gente não consegue produzir, tem sempre recorrer às chácaras próximas aqui ou se deslocar para outra região para poder abastecer. Para não deixar o cliente na mão, né? A evolução natural do plantio de hortaliças leva ao manejo orgânico. Primeiro veio a energia solar para reduzir o custo da conta de luz elétrica. Agora, o produtor busca uma certificação ambiental que agregue mais valor a tudo o que cresce na chácara. Idelmar sabe que o consumidor está exigindo mais controle no uso de herbicidas e adubos químicos nos alimentos. O processo de mudança já começou, mas ainda não está concluído. Essa transição ela demora um ano, porque tem análise de solo, análise de água, aí eu tenho que conseguir o selo. Para conseguir o selo, tem que passar por uma série de processos. Mas eu já estou dando entrada para mudar isso, porque eu vou partir. Você está disposto a fazer a mudança? Porque hoje em dia é o que a sociedade quer, a qualidade de vida melhor, né? E a sua terra também vai ficar mais limpa ou não? Exatamente, vai ficar mais limpa, né? A partir do momento que eu optei pela energia solar, né? Que amanhã ou depois também eu posso buscar o selo verde para agregar nos meus produtos, né? Não vai custar nada eu partir para o orgânico, que é o mercado melhor, né? Como já foi falado no programa, produtores como Idelmar também atendem escolas públicas que oferecem merenda. A chácara fica na zona rural de Ceilândia, a 50 quilômetros do centro de Brasília. A logística de entrega da produção fica a cargo da mulher do produtor. Ela volta para casa no fim da tarde, na hora de ligar a bomba para a segunda irrigação. Irrigadores molham as mudas de hortaliças. A exemplo do marido, Jocilene também fez curso superior. Ela escolheu a administração de empresas e, por ter facilidade com o controle financeiro, se encarrega da logística e da papelada. Pergunto a ela como foi abandonar a vida na cidade há 10 anos para abraçar a chácara junto com a família. Totalmente radical, Jocilene né? Souza, produtora rural. Porque antes eu ficava numa sala fechada, né? Assim, ar-condicionado. Ar-condicionado, não tinha contato assim com as pessoas, com a terra. E eu me sentia assim muito isolada. E sobre a tomada de decisão que levou o casal a investir R$100 mil na implantação de energia solar? Ele me falou sobre os benefícios, né, que a gente ia ter, a economia, tudo. Então, assim, a gente encarou realmente de corpo e alma. E está feliz? Muito. Esse sorriso é porque você está muito feliz. Com certeza. E Idelmar, será que depois de tanto esforço, ele aceitaria arriscar a vida de novo na cidade? Não, acho que não. Na verdade, eu tenho vontade de sair mais para o interior, para ficar mais longe aí da fugir civilização. Mais ainda do plano. Porque aqui, por exemplo, né, hoje eu moro na área rural, porque eu saí dos problemas da cidade, mas aqui também tem uns problemas de segurança, de barulho, né, das festas que ocorrem no final de semana. Tá. Então, eu acho que aqui já está habitado demais. Você quer fugir um pouco Eu quero mais. Fugir mais ainda. Atrás das árvores, irrigadores molham a terra. E assim chegamos ao final do Meio Ambiente por Inteiro. Para rever este e outros programas, acesse tvjustiça.jus.br. E se quiser mandar um e-mail para a gente, o endereço é meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até a próxima! Créditos: produção Marcela Luiza, reportagem Bob de Souza e Márcio Fontinelli, edição de texto Bob de Souza, cinegrafia Kleber dos Santos e Paulo Dutra, assistência técnica Josenildo Júnior e Juvenal Alves, edição de pós-produção Paulo Mendonça, videografismo Leonardo Veloso, núcleo de programação Rosa Wazen, núcleo técnico Fábio Guedes, núcleo de produção de programas Soraya Fonseca, supervisão Coordenadoria de TV e Rádio, Secretaria de Comunicação Social STF, realização TV Justiça 2019,